Olá, se você é usuário de redes sociais como Facebook ou Instagram, ou se você utiliza as redes sociais para divulgar seus produtos ou serviços, já deve ter percebido uma coisa, que a live veio para ficar. Cada vez mais pessoas, blogueiros, influenciadores digitais e empresas vêm utilizando esse recurso, fazendo dele uma verdadeira febre. Um dos motivos desse sucesso é que as lives, diferentemente de outros formatos como fotos e vídeos, têm um poder de engajamento muito maior, além de possibilitarem a interação em tempo real com sua audiência. Outro fator é que estar ao vivo na internet é muito legal. Poucos anos atrás, essa possibilidade não existia, somente os grandes veículos de comunicação podiam utilizar um recurso semelhante. Porém, fazer uma transmissão ao vivo de sucesso não é uma tarefa simples. Muitas pessoas acabam cometendo erros que, com um pouco de planejamento, poderiam ser evitados. Por isso, nós da R Samurai preparamos uma lista com 10 passos para uma live de sucesso. É importante lembrar que se trata de passos simples que qualquer pessoa pode executar sem dificuldades. São eles: defina um tema relevante para o seu público. Começar uma live do nada, sem saber o que vai falar, pode ter um efeito contrário ao planejado. Por isso, é importante fazer uma pesquisa de quais assuntos sua audiência gostaria de saber. Um primeiro passo para chegar a essa informação é levantar as principais dúvidas de seus clientes têm a respeito do seu negócio. Você conseguirá ter acesso a essas informações pesquisando os e-mails, mensagens de WhatsApp contendo perguntas dos seus clientes. Responder uma dúvida comum é uma ótima ideia para o tema de uma live. Outro caminho é fazer o lançamento de um novo produto ou serviço através de uma transmissão ao vivo. Ações como estas, além de serem muito boas no engajamento da audiência, costumam ter um custo praticamente zero. Distribua o assunto em tópicos. Essa é uma maneira de deixar seu assunto muito mais interessante. Ao distribuir seu assunto em tópicos, você automaticamente utiliza uma poderosa estratégia para ter a atenção do seu público, a curiosidade. Pessoas adoram listas, e quando você divide seu assunto em pequenas partes, como pílulas de conteúdo, você faz com que sua audiência espere o próximo tópico, e o próximo, como um elo de uma corrente que vai se unindo, antes de deixar a transmissão, aumentando assim a chance da pessoa assistir a transmissão inteira. Outro fator importante é que quando você inicia uma transmissão ao vivo, as pessoas não são avisadas todas ao mesmo tempo. Ou seja, algumas pessoas começam a assistir a live depois que ela se iniciou. Assim, dividindo o assunto em tópicos, aumentamos as chances das pessoas que, como se diz no ditado popular, pegar o bonde andando, consigam acompanhar o assunto e ter uma boa compreensão sobre o tema. Divulgue a data com antecedência. Ao invés de apenas iniciar a live de qualquer forma, em qualquer hora, por que não tratá-la como um evento? O processo é simples e potencializará a sua ação. Depois de escolher o tema, é preciso definir uma data e horário para a live. Também é importante definir quais plataformas, isto é, em quais redes sociais você fará a live. Depois disso, dias antes, divulgue o tema e a data da transmissão nas redes sociais, no WhatsApp, nos stories, lista de e-mail, etc. Se sua empresa dispor de um departamento de marketing ou tiver uma agência, vale muito a pena pedir para desenvolverem uma arte, um post para divulgação da live. Desta forma, você poderá aumentar ainda mais o número de participantes, pois os interessados poderão se programar para assistir à transmissão, além de ajudar na divulgação. Teste a sua internet. Pode parecer óbvio, mas muita gente se esquece dessa simples questão antes de iniciar uma live. Sabemos que no Brasil, independente da região, não temos um serviço de internet totalmente confiável e de qualidade. Problemas de oscilação na rede são totalmente comuns de acontecerem e pode fazer com que uma live bem engajada seja interrompida bem no meio, fazendo com que o resultado esperado seja o oposto. Então lembre-se, faça um teste antes de iniciar a transmissão e certifique-se que a internet esteja estável. Escolha um local com boa luz. As pessoas que entendem um pouco de foto e vídeo sabem que uma boa iluminação é fundamental para termos um bom resultado. Por isso, antes de iniciar a transmissão, certifique-se que a imagem esteja nítida, com uma boa iluminação. Iniciar uma live em um ambiente escuro, com pouca nitidez, pode fazer com que o engajamento seja muito baixo. A sacada aqui é, antes de iniciar a transmissão, gravar um vídeo curto para testes e depois assisti-lo, e assim conferir se a qualidade da imagem está boa ou ruim.
Prepare seus equipamentos com antecedência. A maioria das pessoas utilizam o próprio smartphone para fazer a transmissão ao vivo. Porém, algumas pessoas podem fazer uso de microfones, tripés, entre outros equipamentos. Por isso, é importante verificar se o equipamento está em ordem, em pleno funcionamento. Além disso, é de extrema importância verificar a bateria do telefone, que deve estar cheia, completa. Imagina só a situação, você inicia uma live, consegue um ótimo engajamento e no meio da transmissão a bateria acaba. Acredite, isso é muito comum de acontecer. Outro ponto a observar é fazer a limpeza da câmera do smartphone e, caso for segurar o smartphone com a mão, durante a transmissão, verificar se o mesmo se encontra na posição correta. Notifique sua audiência minutos antes. No passo 3, falamos para você divulgar para sua audiência com antecedência. Nesse passo, a situação é um pouco diferente. Aqui estamos pedindo para você notificar sua audiência minutos antes do início da live. Isso servirá como um alerta, um lembrete que a transmissão iniciará em breve e deixará os interessados em alerta. Para avisar, o processo é semelhante, porém, basta um simples lembrete em texto nas redes sociais, o envio de uma mensagem para o WhatsApp ou e-mail. Aqueça sua audiência antes de entrar no assunto principal. Se você acompanha personalidades como jornalistas ou blogueiros, ou até mesmo algumas empresas que têm bastante experiência em lives, você deve ter percebido que eles dão sempre aquela enrolada, antes de entrar no assunto principal. Logo no início da live, esses profissionais falam de assuntos periféricos, cumprimentam as pessoas, comentam algum acontecimento do cotidiano, entre outras coisas. Eles fazem isso, pois quando se inicia uma transmissão ao vivo, o algoritmo das redes sociais começa a notificar as pessoas que estão conectadas naquela hora, convidando a assistirem a live. E isso leva um tempo, muitas vezes alguns minutos. Em virtude disso, não adianta nada fazer uma live rápida, às pressas. É necessário que a transmissão tenha corpo, no mínimo de 5 a 10 minutos. Desta forma, antes de entrar no assunto principal, certifique-se que há pessoas suficientes acompanhando. Interaja com sua audiência. Uma das grandes vantagens que a live oferece, que não conseguimos com isso com vídeos normais, é a possibilidade da interação com o seu público em tempo real. Por isso, fazer uma live e não aproveitar essa oportunidade é um grande erro. Leia os comentários, fale o nome das pessoas, agradeça pessoalmente quem estiver comentando e interagindo. Você também não pode se esquecer de pedir para as pessoas curtirem e acompanharem sua live. Acredite, a maioria das pessoas farão isso numa boa, se você pedir, é claro, pois quase ninguém se lembra de fazer isso. Agindo dessa forma, você deixará a live muito mais interessante e aumentará seu engajamento, potencializando assim seus resultados. Responda todas as dúvidas. Como já foi dito, lives são ótimas para interação com o público. Assim, reserve um tempinho no final da transmissão para responder as dúvidas das pessoas. Se for o caso, peça ajuda para um colega acompanhar a live e separar as perguntas para que você possa responder. E não se esqueça de falar o nome da pessoa que está perguntando, ok? A audiência adorará isso. E aí, gostou das dicas? Então compartilhe esse vídeo. Abraço e até a próxima!